Olá, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui da Go3DX. E aí, Gabi? Isso aí, Mais um dia, hein? mais um. Vamos nessa. Então, vamos lá. Então, seguindo nossa sequência, né? Uhum. A gente já fez toda a base aqui, né? A gente já tá nesse subassembly aqui do motor, né? Da peça do motor. Então, na última, a gente já modelou aqui o motor. E hoje vamos só completar aqui, modelando os últimos brackets, né? Esse outro body aqui, que é um body que já vai estar aqui dentro dessa caixinha verde. E o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer justamente a transmissão do movimento, né? Através desse eixo que a gente vai modelar hoje também, que vai estar passando pelo motor, passando por ele, e com uma correia, algo do tipo, vai estar fazendo essa transmissão do movimento para que esse ferramental possa executar sua função, né? Então, a gente vai estar modelando ele hoje, né, junto com esse bracket que é de sustentação, que ele vai encaixar na contrapeça que a gente já modelou, que é esse suporte, né? Ele vai encaixar aqui com 2 fasteners. Então, são peças importantes, são peças que precisam ter um dimensional calculado, né? Trazendo um pouquinho do dimensional do desenvolvimento de produto. São peças que precisam ter um dimensional calculado. Por quê? Essa peça, como ela é uma contrapeça, então a furação dela, né, primeiro ponto, ela tem que ser igual à furação do motor que a gente deixou lá. Inclusive, a especificação do parafuso tem que ser igual. Por quê? Porque vai estar fixando uma peça na outra. É uma contrapeça, né, como a gente costuma falar. É uma peça que tem um encaixe, ou que depende, ou que tem uma interferência, enfim, com a outra peça, né? Então, no caso aqui, como vai entrar essa furação, então tem que ser exatamente igual. Outra coisa importante dessa peça é a espessura dela. Ela precisa ter uma espessura considerada, né? Não, nem tanto espessura para não estar super dimensionada, nem tão pouco para não estar pouco dimensionada e vier falhar, né? Até porque ela vai sustentar aqui um motor, né? Que vai ter um movimento, né? Vai ter uma vibração. Então vai ter um esforço que vai estar sendo aplicado nela. Possa ser que tenha também, né? Enfim, isso daí cabe uma análise. Pode ser que tenha também algo térmico aqui pra gente analisar. Mesmo que seja pouco, mas vale a pena analisar. A gente precisa pensar muito bem no material que a gente vai usar, porque o material vai definir também a nossa espessura. O material vai definir se a gente vai precisar, se for um material com uma resistência maior, né? Então a gente consegue diminuir e ganhar nessa espessura. Em compensação, um material mais caro também. Ou se for um material com propriedades mecânicas inferiores, a gente tem que dar um pouquinho mais de espessura, vai usar mais material, mas também vai economizar no material, né, no preço. Então, assim, são coisas para se colocar na balança e que faz parte do desenvolvimento do produto. Então, por mais que seja um bracket, tem todo um estudo por trás. Com certeza. Esse dimensional que a gente fez já foi com base nisso, calculado, né? Então, a gente vai fazer ele hoje. Então, vamos lá. Então, partindo aqui, né, para o nosso esqueminha, acompanha com a gente, né, faz com a gente. Deixa sua dúvida, manda direct. Se assistir, essa live vai ficar gravada, se assistir depois, né, não for ao vivo, manda pra gente também. Manda ideias, sugestões, né, que a gente vai estar sempre entrando em contato. Então, vamos lá. Então, vamos abrir aqui o nosso plano, né. Então, a gente está aqui no nosso CATIA V6, dentro de Experience, né. Então, por que dentro de Experience? Porque dentro de Experience é como o Anderson falou, onde reúne o CATIA V6, onde reúne apps de simulação, onde reúne apps de gerenciamento de arquivo. Enfim, é um software completo, colaborativo, né? Então, o CATIA V6 é um dos apps, né? É um dos softwares que a gente tem aqui dentro que a gente consegue trabalhar. Tá? E essa é a cara do nosso CATIA V6. Então, aqui a gente tem nossa árvorezinha, né? Eu vou pegar a minha ferramenta Sketch pra gente abrir aqui no plano XY, pra gente começar esse modelamento. A gente sempre tá batendo na tecla também a questão, vou pegar o círculo, né, pra traçar, e minha cota aqui, que vai ser de 30 de diâmetro. E a gente sempre tá batendo a questão da estratégia, né? Então, se a gente pegar uma peça como essa, a gente, antes de começar a meter mão na massa, clicar botão, a gente tem que pensar, nossa, como é que eu posso fazer essa peça para que eu use o mínimo de comandos necessários e que também eu deixe minha peça editável, né? Eu quero poder editar caso, por exemplo, quando a gente fizer
uma pré-análise dessa peça. Se ela falhar, a gente precisa mudar a espessura. Onde é que eu vou mudar essa espessura? Eu tenho que ter noção de tudo isso, né? Então eu tenho que deixar editável. Se a furação do meu motor não vai ser mais esse, meu motor vai ser outro. Porque o time lá pediu outro motor. Então, se eu mudar meu motor, minha furação mudar, o meu peso do meu motor mudar, eu vou precisar mudar meu bracket também. Então, tudo isso a gente tem que pensar na hora que a gente está fazendo. Então, aqui um diâmetro de 30, eu vou descer essa edge aqui de 170. Então, uma edge coincidente ali, o primeiro ponto, eu vou descer ela na horizontal, certo? A distância dela vai ser de 170. E eu vou descer outra edge aqui, só que essa edge não vai ser com a constraint de coincidente, ela vai ser com a constraint de tangente. Então, vamos lá, ela pegou de coincidente. Vou segurar na edge, segurar o Ctrl, segurar no círculo e vou dizer que eu quero de tangente. Certo? Se ela passar aqui um pouquinho, ó, a gente só vem aqui no keyframe e apara. Aí ela vai ficar com coincidente e tangente. E essa é só coincidente mesmo. A gente já pode vir até aqui no... Aliás, vamos botar logo essa cota aqui de baixo. Só pra gente fechar aqui. Ela é de 15. Então, vamos vir aqui e dizer... Essa constraint aqui é de 15. Perceba que meu desenho já ficou vermelhinho. Ou verdinho. Vermelhinho não. Vermelhinho tá ruim. Vermelhinho tá ruim. Então, eu só vou aqui dar um keyframe, né? Que ele apara até a próxima interseção. Esse excesso aqui, que eu não quero. Então, porque eu usei... Aí eu vou sair do meu sketch. E vou dar um pad. Pro outro lado. De 160, que é o meu comprimento. Por que eu usei essa técnica? Porque é uma técnica que eu vou... Porque eu comecei meu design desse jeito, usando esse perfil, né? Porque eu vou ter menos operações, né? Eu poderia também fazer só a chapa, né? A chapa, depois com a booleana a gente adicionar o cilindro, né? O cilindro, que é o lugar onde vai fixar, né? Lá na contrapeça, no suporte. Poderia também, era uma opção, né? Essa daqui também é uma opção. E agora a gente só faz o corte aqui do que a gente não vai usar. Então, fica muito... O CATIA tem vários caminhos de se chegar, né? Aonde a gente quer. Então, vamos lá. Agora o próximo corte... Vamos pegar esse plano e a escolha dos planos também. A gente está sempre falando aqui. Você tem que escolher o plano com base no que você quer fazer. Se você sabe que você vai fazer um corte aqui para justamente deixar os pontos de fixação, então qual o plano que você vai pegar? Você tem que pegar um plano, né, que você veja que quando você traçar o corte, você vai conseguir ter o perfil que você quer. Então, esse plano é o ZX aqui, né? Então, essa é a forma de escolher os planos. Você tem que escolher um plano ou um plano default, né? X0, Y0, Z0. Ou você pode criar seu plano também com base no que você queira, tá? Mas é muito importante você identificar o que você vai fazer para que você escolha o plano correto. Eu vou pegar esse retângulo coincidente aqui. Porque eu vou pegar coincidente para evitar que eu fique cotando aqui em relação ao eixo. Ele já pega esse símbolo aqui, ó, de simetria. Então, a cota que eu botar aqui, que se eu não me engano é de 35, ele já vai ajustar para o centro, porque eu peguei coincidente também com eixo. Então, isso são coisas que vão otimizando na hora que você está fazendo o seu modelamento. Então, aqui eu só preciso cotar minha distância aqui. Vou dizer que tem 130. E preciso dizer que daqui para cá, perceba, o que é essa cota que eu vou colocar aqui agora? Essa cota é justamente a espessura, né? Porque quando a gente cortar, vai sair todo o retângulo. Só vai ficar justamente essa cota aqui. É a espessura do meu suporte, tá? E aqui é o tanto que vai cortar, né? Beleza, ficou verdinho, ficou com string. Inclusive, com relação à posição também. Eu posso sair e dar o meu pocket. Eu vou dar meu pocket up to next.
em determinados... Eu vou precisar dar para os dois lados, né? Porque esse meu plano tá central. Então, é bom também você... E caso o plano que você pegue, você não esteja nítido na sua mente o que você vai fazer, você pode ir rotacionando a peça para você entender. O software dá esse preview, né? Você pode até clicar aqui para você entender o que está acontecendo. Como ele está num plano central aqui, então eu vou precisar cortar para os dois lados, né? Então, up to next para os dois lados para justamente chegar no design que eu quero. Ok, então tá lá. Agora a gente só precisa fazer o furo por onde vai entrar. E esse furo é importante, tá? Ele é um furo de diâmetro 10. Esse furo é importante que vai ser justamente o furo onde vai passar o fastening lá. Então esse furo tem que estar alinhado com não só o furo da contrapeça lá do suporte, mas também com o fastening que vai passar, né? Então para fazer esse furo e para ter esse controle também, caso a gente precise colocar uma tolerância, enfim, eu vou usar aqui o comando roll, tá? Então, eu cliquei no comando, cliquei na superfície aqui. Beleza? Vou dizer aqui que ele é up to last, porque eu quero que ele passe até a próxima face, tá? A gente consegue também trabalhar desse limite no rule. E aqui, automaticamente, ele já me deu aqui, né? Qual é o quanto ele vai entrar. E aqui eu só vou confirmar que tá fora, que esse furo vai ser coincidente concêntrico com esse meu raio, né? Ok. Olha lá, já foi. É um comando super tranquilo de trabalhar e que você tem muitas opções de controle, né? Inclusive de tipo de furação, você pode colocar catálogo, como a gente já viu na aula passada, você pode colocar catálogo, você já pode botar as normas do seu fastening. Agora, um outro sketch importante, né? Que é justamente aquele controle da furação que vai no motor, né? Então, a gente precisa saber exatamente as dimensões. E caso dê alguma coisa errada, ou caso mude o nosso motor, a gente precisa vir aqui nesse sketch para editar essas furações. Senão, quando o cara fabricar lá, não vai encaixar. É isso aí. Então, eu vou pegar o mesmo plano que eu fiz. Vou vir com um retângulo central também, né? Que esse retângulo é excelente para você. E vou dizer que ele tem 85. Quem lembra aí do vídeo passado sabe por que essas cotas aqui de 85. 85. Só que eu vou querer esse cara como linha de construção. Ele me dá até a opção aqui, né? É uma otimização do V6. Do V6, é. Pra você não ficar vindo na barra com frequência, pra você ficar clicando aqui pertinho da onde você tá trabalhando. Se você modela bem no V5, no V6 você é bem mais rápido, sabe? Exatamente. Então daqui pra cá eu tenho 60. Esse eixo aqui. 60. Quando ele fica roxinho, a gente já sabe que ele tá dizendo que a cota já existe, ou a gente já amarrou essa cota que a gente tá querendo com alguma outra constraint, enfim. Tá overconstraint, né? Tá overconstraint, né? E quando ele fica verdinho, quer dizer que a gente cotou corretamente. Quando ele fica vermelho é a mesma coisa. Tem cota demais, tá dando conflito. Ok, a gente já botou aqui os pontos, né, de controle, então quando a gente quiser controlar, é só controlar aqui no 85, agora é só a gente colocar onde vai estar os furos, né, que vão estar concêntricos aqui. Então vou ter um duplo clique para segurar o comando, vou ter outro, duplo clique aqui para segurar o comando. 5. Todos de diâmetro 5. Ok, só dar um ESC aqui, tudo verdinho, tudo constraint. E fazer o nosso pocket. Up to next, ele já pegou aqui. Ok, tá lá nossas furações. Certo?
Aqui a gente vai quebrar essa quina com um chanfro, né? A gente vai botar o fillet nas quinas e quebrar essa outra quina com chanfro. Então, nessas duas quinas aqui, que são as... Aqui já são as ferramentas de acabamento, né? Então, a gente vai... Peguei uma a mais aqui. Então, a gente vai aqui dar um fillet de 8 para quebrar essa quina, mesmo para não machucar o operador, nem também quando estiver fabricando, não correr o risco de não fazer essa quina ou quebrar, enfim, danificar a peça. E a gente vai quebrar essa outra quina aqui também com um chanfro de 2 milímetros para fazer a mesma função, tá? Pronto, essa peça aqui tá pronta, certo? Vamos para nossa próxima peça de hoje. A gente tá fazendo peças curtas, rápidas e dividindo certinho os tempos, né? Para que a gente termine a parafusadeira juntos. Então, agora a gente vai fazer o eixo, tá? Vamos lá, o eixo a gente vai usar, o princípio também vai usar a ferramenta, o shaft, pra gente fazer esse eixo. Toda peça que é circular, a gente tá usando com frequência. E a gente tá sempre buscando fazer, por exemplo, toda a peça em um sketch só, né? Então, a gente não tá fazendo por partes, deixando a nossa árvore grande. A gente tá tentando fazer toda a peça em um sketch só. Então, vamos lá, vamos começar. A gente vai pegar a ferramenta Profile pra gente desenhar esse carinha aqui. E depois a gente cotar. Então, vamos usar o plano ZX. Tá. Vamos traçar a nossa linha. Porque a gente vai traçar, sempre quando a gente tá usando o shaft, você já deu a dica de sempre traçar essa linha de... central, porque isso, o shaft, ele já entende que é para você revolucionar em torno desse cara. Se esse cara tivesse aqui a uma distância do eixo, ele ia dessa distância e ia revolucionar. Então, ele já entende. Se você não traçar essa linha, quando você for dar o shaft, ele vai perguntar, tá, mas você quer revolucionar em torno de que eixo? Então, para você não ficar dando muitos cliques ou se perder em um desses cliques, traça logo essa linha aqui que ele já entende, ele já faz a revolução, tá? Agora sim, vamos pegar nossa ferramenta Profile e vamos traçar o nosso Profile. A ferramenta Profile é muito legal quando a gente quer traçar um perfil assim, Contínuo, porque né? é contínuo, porque ele não sai do comando até que você dê um ESC. Então, você clicou a primeira vez, ele vai continuar traçando. É só você ir clicando e finalizando, né? Cada edge ou cada arco, enfim. E ele não para. Então, a gente sobe, vem aqui. Sobe novamente, vem aqui, desce. A gente vem cá para baixo agora. Desce um pouquinho. Vem aqui. Pronto, e finaliza aqui. Então, vamos cotar agora. A gente sabe que toda a cota aqui tem 480. É até interessante, né? Eu tô buscando aqui já do 3D, mas isso daqui poderia ser uma vista 2D. Né, que a gente esteja com essa vista 2D, transformando a peça de um 2D para o 3D, né? Então, muita gente vem com essa dúvida de como eu enxergo o 2D no 3D, né? Muita gente vem com essa dúvida. Então, eu tô até usando uma cota aqui de um 3D, mas imagina que a gente está usando de um 2D. Então, é uma vista rebatida, né? No caso do shaft, a gente sempre bate nessa tecla, que é a seção, né? Imagina que você cortou aquela peça no meio. Deixa eu puxar aqui. Imagina que você cortou aquela peça no meio e é justamente essa vista que vai estar no seu 2D e é justamente essa vista que você vai fazer de perfil para o comando shaft. Então aqui a gente tem 20. E perceba como ele vai cotando e ele vai ficando. Você viu que eu cotei, ele distorceu, eu ajustei com o mouse mesmo, porque ele ainda tá livre. Esse daqui tem 60. Ó, aqui ele já entrou, então a gente precisa vir aqui, ó, e ajustar. Esse aqui tem 10. Esse daqui tem 10 também. E esse é o trabalho do sketch.
16. A gente tem aqui 400. Ele já empurrou aqui. 28,7, que é o que tá faltando aqui para ficar verdinho. Essa distância com relação ao eixo Z aqui. 28,7. Ele empurrou mais. 4. E 10. Ah, Gabriela, mas essa cota aqui, esse 10 aqui e essa cota aqui você não botou. Quando você foi botar, ele ficou roxinho. Por quê? Porque essas cotas anteriores aqui, elas já definiram essa. Porque a partir do momento que a gente cota a cota total e a partir do momento que a gente cota as alturas aqui, né? Essa cota só pode ser 10 e essa cota só pode ser 10 também. Porque senão não fecha a conta. Então, por isso que quando a gente vai buscar essa cota... ela me dá um overconstrain aqui, né? Ela fica roxinha, ela diz, ó, essa cota aí já tá definida pelas outras cotas que você já teve. Então, beleza, a gente fechou, nosso sketch tá constrain. Eu posso sair aqui, ele fica aberto mesmo, ele entende, ele consegue entender. E vou no meu comando Shift, clicar no meu perfil e ele já vai automaticamente aqui dar a minha revolução. Então, se eu não tivesse feito o eixo, eu ia ter que clicar aqui no meu eixo, né? Selecionar, mas o meu eixo já tá dentro do meu sketch aqui. Então, aqui a gente tem um corte de 8x8, de 9mm. Então, nessa face aqui, ó, quando a gente abrir o sketch, eu não vou pegar mais o plano, eu vou pegar a face, então eu vou cortar nessa face aqui. Por quê? Porque se essa minha face mudar, esse meu sketch vai atualizar junto. Então, eu vou pegar nessa face aqui. Vou pegar aqui minha cota de 8, é um quadrado, né, de 8x8. Central, né, pegando como uma referência aqui o 00. Então, eu vou sair. E vou dar aqui o meu pocket de 9. Só que esse pocket, eu não quero que ele corte como se ele estivesse cortando o quadrado. Eu quero que ele corte out, né? A parte de fora, não a parte de dentro. Eu quero o out. E como é que eu faço isso? Tem essa setinha aqui apontando na direção do corte. Então, se eu inverter, automaticamente agora ela deixou de cortar a parte de dentro para cortar a parte de fora. Certo? Se você der um preview aqui, ó, vai ficar apenas o meu quadrado, que é o que eu queria. Outra forma de fazer também é se você selecionasse o círculo dentro do sketch, né? Aí você cortaria a parte de fora. Que fica, só que eu não quero que corte 100%, eu quero que corte 9mm. É um preview. Pronto, aí. Que é tipo, aqui um encaixe, né? É isso aí. A gente tem um rule, que é onde vai entrar outro eixo aqui, que a gente vai ver depois qual é esse eixo, que é justamente o eixo daquela peça que vai transferir o movimento. Então, a gente tem um rule que a gente vai abrir nessa face também, de 10mm com 30 de profundidade. Então, nessa face aqui, a gente vai abrir esse eixo de 10mm com 30. Eu não quero ele V-button, né? Eu não quero ele com aquele acabamento em V, eu quero ele flat. Ele já até mudou aqui, ó, no meu preview. O V, ele tem esse acabamentozinho em V aqui. E o flat não. Então, eu quero ele flat. E eu só quero garantir aqui com o meu sketch que ele tá concêntrico com esse meu raio. Ok. De 30. Então, ok, é isso aí. Tá aqui o nosso furo. Só temos chanfros de 1mm. Para quebrar essas quinas, né? Que são as operações aqui de acabamento. Então, a gente tem aqui e aqui chanfros de 1mm. Ok, tá pronto o nosso eixo. Então, esse daqui é o eixo que vai estar passando dentro do nosso motor lá. Então, a gente já fez o suporte, já fez o eixo. Vamos agora fazer a pecinha que a gente vai fazer o movimento, né? Que vai ser aquela pecinha ali que vai fazer a transmissão do movimento. Que é justamente essa pecinha, que é uma pecinha muito importante também.
esse dimensional dela tem que estar alinhado com as informações não só de resistência, né? Que ela vai sofrer um torque, mas também com a tração, porque vai ter um eixo, uma correia, né? Algo do tipo que vai transmitir esse movimento que vai estar puxando ela ali. Então, é uma peça também que a gente pode fazer análise. Inclusive, depois a gente pode trazer análise, né? De peças dessa parafusadeira, né? Para contextualizar não, para demonstrar tudo isso que a gente tá falando. Então, vamos lá fazer ela. A gente vai usar o mesmo princípio, a gente vai usar o shaft. Então, eu vou pegar meu sketch aqui, abrir meu plano ZX. Vou trazer o meu eixo para o lado que eu vou revolucionar. Então, se eu vou revolucionar em torno desse eixo, eu vou trazer esse eixo aqui. Porque, de novo, vou revolucionar em torno desse eixo. Porque eu vou imaginar aquela minha pecinha com a seção. Então, eu vou desenhar esse perfil da minha pecinha. E aí, então, eu vou dar a revolução e ela vai ficar como ela está no 3D hoje, né? Como a gente já viu ela no 3D. Então, eu vou pegar aqui a edge, a primeira edge. Vou usar o comando profile também. Então, eu vou trazer aqui uma edge de mais ou menos 100, que eu já sei que é mais ou menos a cota, para evitar que ele distorça. E aí eu sei que ela desce aqui em degraus, né? Então eu tenho esse primeiro degrau aqui. Aí eu desço o outro aqui. Tenho esse outro aqui. Posso pegar já o construir aqui de paralelo. Outro aqui. Outro aqui. Pronto. Perceba que quando a gente usa a ferramenta Profile, quando a gente encerra no mesmo ponto que a gente começou, você não precisa fazer novamente, né? O da UESC, ele mesmo já encerra o comando, mas quando você não encerra, como foi no último exemplo, a gente precisa dar um UESC. Então, vamos lá. 3. 1, 2, 3. Opa, foi um a mais. Del. Pronto. Tinha ido um a mais aqui. Deixa eu só arrumar a casa. Isso aí. Então, vamos lá. Então, agora a gente vai cotar. A gente já fez o nosso perfil. E agora a gente vai cotar. Essa primeira cota aqui é de 100. É muito importante nesse tipo de sketch também. A gente vem sempre falando. Tenta deixar mais ou menos quando a gente vai traçando a edge, ela dá um preview da cota, né? Ou você coloca a cota direto, ou você tenta já deixar mais ou menos aqui na cota. Que evita de quando você estiver modelando, seu sketch distorcer muito, né? Aqui de 20 também. Eu peguei essas construções de paralelo, é muito importante pegar ela dessas edges, tá? Esse aqui de 20 também. E esse aqui de 20 também. Pronto. 62.5. Aqui a gente tem 62.5. E só falta essa distância aqui na horizontal de 12.5. Então eu sei que daqui pra cá, a horizontal, eu vou ter 12.5. Exatamente aqui também eu vou ter na horizontal. Ele me dá um preview aqui também. No primeiro eu peguei, não comentei. Diferente do CATIA V5, né? Que é esse preview aqui, qual é a cota que você quer aqui, né? CATIA a gente pode dar um botão direito. E botar horizontal ou vertical.
aqui também a gente pode. Uhum. Mas ele já vem com um previewzinho aí, né? Ele já vem com preview. Então aqui a gente já finalizou o nosso corpo, né? Então a gente evitou de fazer esse degrauzinho aqui fora do sketch, né? Já que a gente já vai estar fazendo a revolução. Então ele tá constraint, tá tudo cotadinho aqui certinho. Essas constraints são muito importantes para garantir essa estrutura, né? Senão já foge da nossa parte. Vou sair aqui, vou dar um shift. Então ele já pega exatamente o eixo dentro do nosso sketch que a gente traçou. Vou dar um OK. Tá aqui o preview da nossa pecinha, como a gente viu. Então agora a gente vai pegar outro sketch perpendicular, né? A gente pode pegar ou o ZX ou o YZ, porque a gente vai fazer cortes, né? A gente vai fazer a ferramenta de corte para fazer o groove, remover material de forma circular, né? Então a gente precisa pegar planos perpendiculares aqui à nossa conferência. Então a gente não pode pegar aqui o XY, porque se a gente pegar, a gente não vai conseguir fazer essa remoção de material, tá? Então, vou pegar aqui o ZX. Vou traçar meu eixo, né? Como de costume. E vou traçar aqui um eixo que vai me auxiliar a fazer essa minha ferramenta de corte. Então, ele tá a 90 do eixo X. Tá quase lá. Certo. E aí, aqui, eu vou traçar essa minha ferramenta de corte. A gente podia fazer isso de dois jeitos. A gente poderia fazer ele. Vou fazer aqui. Vou botar essa cota aqui também. Aqui na horizontal de 15. Vou fazer o mirror desse cara aqui com relação a esse eixo que eu tracei, né? Uhum. Vou colocar minha cota de abertura aqui de 14. E vou dizer minha angulação aqui é de 20. Beleza. Só tá faltando essa cota aqui com relação ao eixo, né? Que é justamente a profundidade que ele vai cortar. Então, a profundidade que ele vai cortar, eu vou botar aqui 85. Então, ele já encaixou aqui no fundo certinho. Vou trazer... Esse foi no primeiro degrau aqui, né? Vamos fazer isso para os outros degraus agora. Esse daqui tá a 63.3 do meu eixo de referência. E eu vou fazer a mesma coisa do anterior. Vou traçar minha edge. E... sem buscar essas constraints, tá? Porque às vezes pega uma constraint e aí você não vê na hora. E depois quando você vai cotar dá um erro. E aí você acaba ficando sem saber o que tá dando errado. Porque essa constraint pegou sem você nem ver. Então você tenta sempre não pegar essas constraints, tá? Então aqui minha cota de 14, que é a minha abertura. E minha angulação de 20. Ele puxou pra cá pra compensar, né? Mas aí a gente ajusta ele. E ele tem 72.5. Perceba que essa cota é exatamente a profundidade para ele entrar, para ele ficar aqui tangente, né? A essa saída, ou para ele dar uma saída mínima possível para o software entender que vai fazer uma remoção de material, porque para ele não entrar demais a gente ficar com espessura, em vez de ficar com... vai remover justamente esse perfil aqui, né? Então, vou traçar outra nesse outro degrau aqui.
de 36,7 e 60. Então, aqui é de 36,7. A gente vai fazer exatamente o mesmo perfil. Botão direito aqui, horizontal 15. Vamos fazer um mirror aqui, colocar essa distância e nosso ângulo para finalizar. Ele trouxe para cá para compensar o ângulo, mas a gente volta e coloca essa cota aqui de 60 em relação a esse eixo. E por último, esse outro eixo aqui, que está uma distância de 10. Que tá aqui a 15, 47,5. Ok. Para finalizar. Quando for buscar um ponto, tenta sempre pegar concêntrico aqui, né? Pra gente não perder justamente essa cota. Horizontal de 15. Segura as duas com Ctrl, mirror com relação a esse eixo. A cota da abertura de 14. E a angulação da abertura, né? Essas edges, elas não estão na vertical, elas estão na horizontal, elas estão com angulação. Ele, para compensar, ele puxa para cá, a gente traz de novo e bota aqui a cota de 47,5. Pronto, tá tudo cotado. Só que perceba, a gente vai usar a ferramenta Groove. Por que a gente vai usar a ferramenta Groove? Que é justamente a remoção de material em torno de um eixo, né? Circular. Então, para a gente usar a ferramenta Groove do jeito que tá aqui, a gente não consegue. O software não entende tanta edge aberta para a gente fazer essa cota. Ele não entende, ele vai dar um erro porque ele não vai conseguir fazer. Ele vai como se ele estivesse cortando entre ele mesmo e ele não entende o limite. Tá? Justamente porque tem muita ferramenta de corte aqui para um comando só. Então, para a gente usar a ferramenta Groove nesse caso, a gente tem que fazer isso separadamente, tá? Em operações separadas. Mas por que eu fiz tudo em um sketch só? Eu fiz tudo no sketch só porque eu quero que fique nítido para mim, todas elas no sketch. Porque caso eu queira editar, eu quero nítido todos os sketches para não ficar abrindo um sketch por um. Então, o que a gente pode fazer? Até uma coisa que eu acho que Anderson já trouxe aqui. A gente pode, nesses caras que a gente não vai usar agora, por exemplo, a gente não vai usar agora esse daqui. Opa. Segura no Ctrl, né? Esse cara aqui. A gente não vai usar esse cara aqui. A gente vai fazer primeiro o de cima, né? E a gente não vai usar esse cara aqui. Então, esses caras eu posso botar como construção. Tá? Porque a gente não vai usar ali agora, a gente só vai fazer primeiro groove com esse. Ah, Gabriela, mas você poderia fazer isso através da rosca, né? Do Helix. Poderia, mas a gente tá focado agora, né? Nessas lives do ferramental, a gente tá focado no app, no Part Design e o Sketch, né? Então, se a gente fosse usar essa ferramenta de corte, né? Através do Helix, a gente já ia passar para um outro app. Então, para não confundir, a gente vai estar usando a ferramenta Groove, tá? Mas a ferramenta Helix, nesse caso aqui, seria mais fácil. A gente ia desenhar apenas um perfil e ia fazer a remoção em torno de uma Helix, certo? Mas como a gente está focado aqui no Part Design, a gente vai estar se virando, né? Usando ferramentas do Part Design. Então, quando eu boto lá como construção, só aparece para mim esse meu primeiro perfil. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso dar um Ctrl C no meu sketch e dar um Ctrl V aqui. 1, 2,
3 e 4, que são justamente os que eu quero. Então, à medida que eu for, por exemplo, agora eu vou fazer o Groove com esse perfil. Então, eu vou vir aqui na ferramenta Groove, vou selecionar ele. Ele pegou meu sketch, ele não pegou meu eixo. Vou selecionar aqui meu eixo, vou dar um preview. Então, ó, ele removeu o material desse meu primeiro degrau. Vou vir, ele já ficou em hide, né? Porque ele já removeu. Eu vou vir aqui no meu segundo sketch. Vou colocar esse cara aqui como construção. E vou tirar esse cara aqui de construção. Em linha contínua. Vou sair e vou dar meu groove aqui com esse cara. Ó, ele perdeu o eixo aqui de novo. Então, eu vou apontar qual é o eixo. Vou dar um hide aqui nesses caras, para não confundir. Então, eu vou vir aqui em Groove, vou pegar esse cara e vou dizer aqui no meu eixo que é esse eixo aqui que eu quero. Pronto. Vou dar um preview. Ok. Então, ele cortou meu segundo. Agora, meu quarto. Vou vir aqui. Novamente, vou fazer a mesma coisa. Vou tirar esses caras aqui. Então, é uma outra forma de fazer sem ser utilizando a Helix, tá? Mas aqui, de fato, a Helix aqui é mais rápida a saída. Linha contínua. Vou pegar meu eixo aqui. Vou dizer que é esse cara. Preview. Ok. E o último degrau aqui. Linha contínua. Lembrar de tirar o primeiro aqui de linha contínua. Tracejado. Para justamente não aparecer e o software não identificar como sendo ferramenta de corte, tá? Então, vou dar aqui. Ele não pegou o eixo, mas eu venho aqui. Eu posso ou clicar na superfície, que ele vai me dar o eixo concêntrico ali, né? Ou clicar no meu eixo Z, que ele está revolucionando em torno de Z. Eu vim aqui também selecionar o Z. Vou dar um preview. Ok, pronto. Ele já finalizou. Por último, agora a gente só tem a furação, que é por onde vai passar os eixos, tá? Então, se eu vir aqui... Eu vou usar um multipocket para fazer essa operação. Por quê? Porque eu vou cortar furos partindo da mesma superfície, só que com distâncias diferentes e com diâmetros diferentes. E com a ferramenta multipocket, a gente consegue fazer isso sem precisar fazer várias operações na árvore. Então, eu vou vir aqui em Sketch, vou abrir meu Sketch nessa superfície e vou colocar quais são os meus diâmetros. Então, eu tenho aqui um diâmetro de 100. Vou ter aqui o meu diâmetro de 60. E vou ter o meu diâmetro de 40. Beleza. Então, vou sair e vou na minha ferramenta Multipocket. Se eu quisesse fazer isso, eu ia fazer 3 ferramentas de Pocket. Mas com essa ferramenta aqui, ó, Multipocket, a gente consegue fazer todas elas bem rápido, tá? Então, vamos lá. O primeiro, que é o menorzinho, aí pra gente identificar aqui qual é o qual, a gente pode ou vir aqui e mexer, ó, esse daqui é o primeiro, que é o menorzinho. Esse cara aqui, ele tem 100, ele é passante, tá? Então, ele vai atravessar aqui de um lado ao outro. Então, ele tem um primeiro limite, ele tem um segundo limite. Eu poderia pegar esse segundo limite para cima, né? Caso eu quisesse cortar. O segundo aqui, provavelmente, que deve ser o diâmetro de 60, ele tem um aqui de 30. Então, vamos botar aqui 30 e dar um preview. Dar um tab. Isso aí. E o segundo, ele tem um diâmetro de 15. Então, se a gente der um preview aqui, tá aí as nossas furações, certo? 100, 30 e 15. Então, ele já faz esse multipocket.
E do outro lado, eu vou ter apenas um rule. Vou clicar aqui nessa face. Esse meu rule é de 60. Eu não quero ele em V-Button, eu quero ele em flat. Eu vou abrir meu sketch para confirmar aqui que ele tá no meu... Tá concêntrico, né? Concêntrico, exatamente. Ok, ele ficou verdinho, esse ponto. Só vou confirmar aqui minha profundidade desse cara. De 15. Então, preview. Ok. Então, ele já fez aqui minha furação. Então, aqui vai ser justamente o encaixe lá do outro eixo, né? Que o outro eixo vai estar passando exatamente aqui. A gente tem alguma ferramenta de acabamento? Não. É isso aí. Então, aqui, a gente termina essa outra pecinha aqui do nosso ferramental, que é justamente a pecinha de transmissão do movimento. E é isso aí. Excelente, Gabi. Ferramentas novas hoje aí, né? E aí, na próxima, a gente vai ver novas ferramentas. Enfim, a gente já vai ver o bico lá do ferramental, né? Como é que a gente desenvolve, por quê, o material, enfim, falar um pouquinho das especificações dele, né? O porquê a gente desenvolve daquela forma, qual é o princípio, enfim, trazendo sempre o contexto, né? Excelente. Bom, e até a próxima live da Go3DX. Isso aí. Tchau, tchau.